Olá, amigas e amigos da filosofia, boa noite, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a honra, o prazer aqui de receber o Marcos Eduardo Elias para fazer uma conversa também com o professor José Márcio Rego, voltando aqui ao canal depois de um tempo aí, que a gente não faz uma live juntas aqui no canal, então é um prazer recebê-lo aqui novamente. E especialmente o Marcos Elias, que inclusive já esteve no canal uma vez, né? Quem estiver assistindo aqui, depois quiser assistir a nossa primeira live, foi muito bacana também. E tenho certeza que hoje não será diferente, né? Vamos conversar aí sobre esse jogo das finanças, né? A gente tem um título aqui para essa live: as heurísticas, abordagens e aproximações que levaram o matemático, filósofo e investidor Marcos Elias a novamente voltar para o grande jogo das finanças. Então, quem se interessa aí por esses temas, né, são vários temas entrelaçados aqui, né? Com certeza a gente vai ter uma live aí muito bacana nessa noite, depois do Natal, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Então, o pessoal que está aí à noite assistindo, sejam todos e todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade também para colocar questões, né? Quiser contribuir também, é só escrever aí no chat. Zé Márcio, eu vou passar então para você fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, se apresentar aí também, e aí a gente vai seguindo. Boa noite, Márcio. Obrigado, professor Caio Souto. Obrigado, doutor Marcos Eduardo Elias, um dos caras. Eu vou completar 70 anos, estou há poucos dias, e o Marcos Eduardo Elias é um dos caras mais inteligentes, um dos 5 caras mais inteligentes que eu conheci nos meus 70 anos de vida. Então, uma honra, um prazer tê-lo aqui de volta no canal do professor Caio Souto. Marcos, seria interessante esse título, já diz um pouco, faz uma avant-première do que será essa live, mas fazendo uma pergunta bem objetiva e bem direta, você teve um desempenho excepcional, para variar, esse ano que está terminando, em 2024. Se você pudesse fazer um apanhado em 3, 4 minutos dessa tua performance, se você puder, a gente já começaria, abriria essa live com esse gol. Ok, bom, particularmente, eu decidi no começo do ano que eu compartilharia meus trades em tempo real nas redes sociais, inclusive com nota de corretagem, essas coisas. Né? Bom, eu comecei o ano pensando da seguinte forma: eu vou comprar criatividade, inovação, tecnologia, e eu vou vender extrativismo, né? República das Bananas, né? Países, empresas, setores que dependem, que ainda não perceberam que a China transitou de uma economia de infraestrutura para uma economia de terceiro setor, né? Então, aquele era o meu foco inicial, né? Comprar inovação e vender Vale, CSN Mineração. Além disso, eu entendia que o ano seria ruim para o Brasil, né? Empresas com grande suscetibilidade às variações macro brasileiras, como XP e B3, né? Eu decidi, então, abrir um short em XP, B3, CSN Mineração, Vale, BHP, Rio Tinto, né? E comprar tecnologia, né? E, bom, comecei com o óbvio, né? Olhando para as NVIDIA da vida, para as fabricantes de chips especiais, né? Mas logo vi que o jogo era outro, porque o quantum computing, que eu acompanho há anos, vem anunciando que em 2025 iria ter o produto comercial, né? E aí eu fui para cybersecurity, post-quantum computing. Quando o Trump estava para ser eleito,
e em parceria com o Musk, e o Musk, para cortar o déficit americano, o déficit americano, no final dos contos, seria cortar, uma das fontes seria deixando de comprar os F-35, que são caríssimos, e ele é o cara do veículo autônomo. Eu fui atrás de comprar drone. Lógico que os drones não são bons como o F-35, mas... E aí, comprei Unusual Machines, né? O Mac, comprei Zenatec. Né? Outra coisa óbvia, né, foi apostar na Argentina, porque o câmbio era 1 para 1, 2.000 para 1, está voltando, então pensei, se o câmbio peso argentino dólar voltar à normalidade, o fluxo de caixa descontado dos ADRs, YPF, Super VL, Grupo Galícia e o próprio Merval vão porrar, né? Também eu investi em algumas empresas de biotech, e principalmente para a cura de diabetes, e algumas microcaps de AI, né? Que não é outra. Quando eu vi Bitcoin indo de 40, 50 mil pontos para 105, né? Ao invés de eu comprar Bitcoin, eu fui atrás de comprar MicroStrategy, porque havia anunciado que compraria 42 bi, né, em Bitcoin, usando um sindicato de bancos, né, e KULR, certo? Que também era um play alavancado em cripto, né? Por exemplo, sei lá, 15 dias, anunciei que eu compraria, eu mandei lá o trade em tempo real, que eu compraria a Laes, CAUSQ, que é uma empresa de post-quantum computing. Né? O vilão vai ter o quantum computing para crack the code, e a Laes faz o post-quantum computing com a computação tradicional de zeros e uns. Eu estou olhando aqui, nesse mês subiu 1.841%. Só que o que eu fiz? Eu estava numa corretora, além dessas performances entre 2.000% e 500% de 30 ações em 6 setores diferentes, eu alavanquei por 10, né, porque era o limite da corretora, né, e ainda estiquei a alavancagem vendendo Vale, CSN, CSN Mineração, XP, que cai nos 50%. Né? Então, cada $1 milhão que eu tomei emprestado, eu devolvi $500 mil. Né? Então, eu tive um custo de capital de menos 50%. Foi assim o resultado. Marcos, deixa eu te... só para dar um quanto, porque esse canal do Caio, vamos lembrar, uma parte importante do público que está assistindo filosofia. São de filósofos. Perfeito. Né? E nós estamos fazendo uma discussão de trader. Não, mas ótimo. Então, exatamente por isso que você pode fazer. Não. Eu cheguei nesses nomes. Eu quero saber o seguinte: quanto você pôs no bolso esse ano? Bastante. Fala um valor aqui, só para dar inveja para a turma. Sei lá. Aproximado. Fica tranquilo que a gente não deixa a Secretaria da Receita Federal ficar sabendo. Não precisa, porque agora eu sou cidadão paraguaio, então eu não pago imposto. 3 Bugatti Bolide. É um bom dinheiro, hein? Meia centena de milhão. Excelente. Caio, a tua pergunta filosófica, porque a minha foi aqui pecuniária. A gente está diversificando os assuntos, né? Sempre a filosofia está costurando, mas mas nesse caso, Caio, não costurou, né? Eu me guio por filosofia, lógica e geometria fractal, né? Se você quiser explorar esses assuntos, não é o que costura, não é o que cerca, não é o que contorna, é o cerne do que eu faço.
Maravilha. Eu lembro que na última conversa que a gente teve, você falou do Gödel. O Gödel Veja, tá ve- ve- nesse horizonte? então, veja, a primeira coisa é o seguinte: em 30 anos, eu aprendi que você compra uma ação, você tem 3 artes. Você descobrir ao que ela trada, né? Um único fator, qual o consenso sobre esse único fator e qual vai ser, de fato, o número sobre esse fator, né? Para isso, né? Para você entender ao que ela trada, já mata 99% dos traders, porque um se apaixona pelo lucro, o outro se apaixona pelo EBITDA, o outro né? Se você tem um afastamento, né? Se você tem uma observação, né? Você não faz juízo de valor. Você fala, olha, Nvidia trada atraso da placa Blackwell em substituição da Hopper. Não, mas está subindo, está crescendo 130% no ano, no trimestre. Foda-se. Ela trada atraso da Blackwell. Né? O mercado vai olhar isso no balanço de outubro. Né? E aí, a segunda, que você tem que ter esse afastamento filosófico. Qual o consenso sobre aquilo? O consenso não se trata de você fazer o seu juízo de valor. Falar, olha, esse analista eu não concordo, aquele eu prefiro. Não. Para você estabelecer um consenso, porque não existe número absoluto em bolsa, né? E essa é uma outra parte filosófica, né? Keynes ganhou muito dinheiro para King's College assim, né? Você precisa estar afastado, né? Você precisa entender qual o público, o que o público entende como consenso. Você não pode dar nota para o cara, mas esse cara ele fez uma análise esdrúxula. Não, o consenso é outra arte, né? E a terceira, que é quase inescrutável, é entender qual é aquele número sobre aquele único drive que vem. Ele vai superar o consenso, a ação sobe. Ele não vai superar o consenso, ele vai ser abaixo do consenso, a ação cai. O número 1000 em bolsa não é maior que o número 10. Se o consenso para 1000 for 1010, a ação cai. Se o consenso para 10 for 9, a ação sobe. Então, para isso você precisa de um afastamento, né? Para isso você precisa de um afastamento e esse treino, né? Ciência é aquilo que você sabe. Filosofia é aquilo que você não sabe, certo? Né? Então, você precisa ter esse afastamento, você precisa, ora, ser um observador, né? Em grande instância, ser um observador, né? E eu acho que uma consequência, vamos dizer, um campo de conhecimento humano irmão da filosofia, né? É a lógica, né? E eu acho assim, as pessoas estão destreinadas, né? Em lógica, né? Em semântica matemática, né? Pércio Arida e Dresden McCloskey escreveram sobre a retórica e economia, certo? E de fato é importante, a retórica é importante, inclusive na matemática. Newton não conseguia provar o infinitesimal usando geometria, né? Porque o infinitésimo você não mostra geometricamente, e recorreu à retórica para o cálculo diferencial. Mas a gente vive numa era em que não existe mais lógica, né? Você dá um insight, a pessoa generaliza e fala que está errado. Né? Teve um caso super importante, né? Rigetti eu comecei a comprar a 0,60, está 15 e 44. Quando estava lá 7, 8, um grande research disse que seria uma estupidez acreditar que Rigetti estava subindo porque o Google havia feito um chip quantum que em 200 segundos faz uma tarefa mais rápida
do que um super chip tradicional, ou uma pleia de chips tradicionais em 10 mil anos. Né? E Rigetti começou a cair. Né? O mercado, é verdade, ele tem razão. Aí você lê o que ele escreveu, aquela história do Google tinha sido recém-anunciada, certo? Rigetti já vinha subindo com volume há um ano. Antes disso, a Amazon havia dito que ela já perde, o entorno dela perde $1 bi por dia, de dólar por dia, com ataque cibernético. Com Quantum, ia ficar um negócio disparatado. E ela tinha que se municiar de uma arma anti-Quantum, né? Ou Quantum também para combater. Né? Isso foi um reforço. Antes disso, né? Todas as empresas, Rigetti, QTBS, QUBT, QMCO, ARQ, QQ, IONQ, etc., já vinham subindo todas. Todas já haviam anunciado que no meio de 2025 haveria o computador comercial. Né? Todas testando com grandes centros como Bell Labs, Quantum Israel Quantum Computing Center, etc. Então, o mercado, Rigetti estava caindo 20% naquele dia por conta desse comentário. Um comentário esdrúxulo, porque ele fala, olha, ninguém pode comprar Rigetti porque a Google recém anunciou um Quantum Chip. Mas ela não começou a subir com Google. Ela começou a subir há 8 meses. Né? E por que ele fala de Rigetti? Se QTBS, QUBT, QMCO e ARQQ estavam subindo mais. Né? Então eu falei, é uma chance de comprar. Né? Porque assim, como vencer um debate sem ter razão, do Arthur Schopenhauer. Né? E então, por exemplo, Rigetti subiu 1.467 no ano. Né? A minha posição foi 2.200%, vezes 10, porque é alavancagem. Mas por que eu tive coragem de dobrar a posição quando esse research que realmente estava influenciando o mercado? Então, a observação, né? Eu não fiquei, eu não me doí com isso, eu observei o argumento dele, que sensibilizou todo mundo. Eu vi que não tinha pé nem cabeça, porque ele estava dizendo que a ação estava subindo por conta de algo sendo que a ação já vinha subindo há um ano, e os outros 6 concorrentes vinham subindo também, certo? Então, era uma chance de comprar. Né? Então, assim, quando você consegue, quando você tem um influenciador de mercado, um market mover, né? Que de fato influencia. Então você tem que ter essa observação de que ele está agindo sobre o mercado, é ele. Né? E isso você não pode ter vaidade. Esse na verdade está caindo por outros motivos. Não é ele. Né? Você analisa a argumentação lógica dele. Cheia de furos. Então, o que te resta fazer? Comprar. O Márcio caiu aqui. Eu vou pôr uma pergunta do público, então. O Breno quer saber, Marcão, qual que é o conceito filosófico para você que foi a virada de jogo? Que você pode dizer que tem um Elias antes e um depois. Na verdade, ou não foi um só? Foi um não, essa questão de filosófica, essa abordagem filosófica popperiana, né, de Karl Popper, depois Soros, né, na verdade, eles estavam on the shoulders of giants, né? Não foi uma filosofia, nada, né? Mas eu diria assim que algo muito marcante, né? Para mim, do ponto de vista filosófico, é o conceito de amor fati do Nietzsche, né? De amar
o destino, não é aceitar o destino, amar o destino. Então, eu não tenho preferência, né? Eu sou um observador, não é? Eu não torço, né? A vida é daquela forma, né? Eu observo, tento observar sem viés, né? E eu amo tudo que acontece. Se sobe, eu amo. Se cai, eu amo. Se eu perco dinheiro, eu amo. E esse é um treinamento filosófico para um trader muito importante. Minha mãe me perguntou assim, ela me perguntava, quanto você ganhou hoje? Ah, eu ganhei 2 milhões. Quanto você ganhou hoje? Não, perdi 3. Nossa, então ontem foi um dia ótimo e hoje foi um dia péssimo, né, filho? Eu falei, não. Os 2 dias foram iguais, né? Treat triumph and disaster as imposters, como diz Kipling, certo? Por quê? Porque se eu me abato em perder 3 milhões num dia, né? No dia seguinte eu ligo para a corretora e falo, tira a minha alavancagem, né? E aí eu não consigo catch up, né? Eu me intimido, eu me amedronto, eu me entristeço, né? Com uma coisa que já passou, né? Uma coisa que já passou, né? Então, quantas vezes esse ano eu perdi 2, 3 milhões de reais num dia e eu fui brigar com a corretora, mantém minha alavancagem, né? E quando você fica feliz de ganhar 2, 3 milhões num dia, né? Você também, no dia seguinte, faz um monte de imbecilidade. Você fica overconfident. Você acha que você não precisa mais observar o mercado. Você acha que é o mercado que te observa, né? Então, assim, à medida que a pessoa consegue estar insensível, né, a fazer 3 milhões, ou insensível a perder 3 milhões, ela passa a ser um trader, porque o que ela fez ontem não tem nada a ver com o dia seguinte, né? Só que é muito difícil, né? É um treino, né? Outra coisa, a arte, a única arte que eu acho que existe em finanças, né? É você apostar, né? Numa simetria gigante positiva. Digamos, 50% para perder tudo, 50% para fazer 100 vezes, né? Então, o resto não é nada. É alocação, sei lá o quê. Agora, quando você está no jogo que o top notch, o state of the art, consegue descobrir estratégias em que você tem 50% de chance de perder tudo e 50% de chance de multiplicar por 100, você está aceitando a possibilidade de perder tudo. Não existe ter um ganho disruptivo, né, com downside, sem downside. Não existe, né? Então, o amor fati me influenciou muito. Outro ponto é a teoria da reflexividade de George Soros, que foi aprendida de Karl Popper, né? Soros falou uma maluquice. Ele falou, não são os fundamentos que mudam o preço, é o preço que muda os fundamentos. Como isso? Se o preço de uma ação sobe, em seguida o lucro sobe, o crédito melhora, e etc. E não é o contrário. Quando o lucro melhora, o crédito melhora, a ação sobe. E ele provou isso quebrando o Banco da Inglaterra, né? E muitas vezes eu vejo isso acontecer, porque assim, você preenche uma narrativa de incerteza do jeito que você quer. E aqui a gente está decidindo sobre incerteza, certo? Então, por exemplo, eu acho que falta muito ao Roberto Campos Neto, por exemplo, esse treinamento em Karl Popper e em George Soros. Porque quando ele diz que dependendo das circunstâncias, o Brasil pode
ter uma explosão de déficit, uma divergência da dívida, né? O valor que ele dá para aquilo se torna fundamento. Quando, em 2002, o Fernando Henrique Cardoso disse lá por março, dependendo do... 2001 foi a crise argentina. Dependendo do próximo presidente, o Brasil pode se tornar uma Argentina. Né? É lógico que pode. Mas o que fizeram os analistas de Wall Street? Pegaram as suas planilhas e falaram, de fato, pode. E o Brasil começou a ser precificado a Argentina. Né? O Lula foi eleito, a Bolsa estava 6 mil pontos, o dólar estava 3,99, né? E todo mundo apostava no dólar a 7, né? E a Bolsa 6 mil pontos por anos. A Bolsa foi para 66 mil pontos, que é o all-time high, corrigido pela inflação de 250 pontos, mais do dobro do que está hoje, né? E o dólar foi para 1,54. Não é? E como é que foi isso? De novo, né? Alguém dá o preço, carta ao povo brasileiro. Né? O Soros, quando ele disse o Banco da Inglaterra está quebrado, ninguém concordou. Não está, olha aqui, não está. Falou, então vou fazer um ataque especulativo contra o pound. Né? E aí o pound começou a cair por exercício dele. Né? Ele meteu o preço. Os analistas olharam e falaram assim, de fato pode quebrar. Desse jeito, dessa forma. E quebrou. Não foi ele que quebrou. Ele deu um sinal, ele precificou para baixo, o mercado refez a narrativa, né? E o mercado quebrou o Banco da Inglaterra em favor do George Soros e ele ganhou $1 bilhão, $1 bilhão de pounds naquele dia. Muito bom, Marcão. Tem um superchat aqui do Fernando, que postou um poema aqui, If, que diz, já traduzindo aqui, se o triunfo e o desastre fossem impostores, ambos, Né? da mesma Trate forma. o triunfo e o desastre como impostores. Né? Isso. Obrigado, Fernando, pelo superchat aqui. E seus quadros, Diego? O Marcos. Oi. Fala elogio em boca própria é vitupério. Fala sobre a especulação de um quadrinho meu que você comprou e conta você, por favor. Não, mas não tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Teoria da reflexividade é o preço tem, mas do fala. fundamento. Né? Fala que na tua boca tem outra autoridade, por duas razões. Primeiro, que eu não tenho expertise sua, e segundo, eu sou o autor do quadro, né? Fala, resumindo. Então, o Rego, senhores, além dele ser empresário, professor titular da GV, da PUC, ele é um artista. Né? Ele pinta em caixa de uva, ele pinta na caixinha de madeira que guarda o giz e o apagador do professor, ele roubava, né, o esmalte da esposa para pintar, né? E as pessoas olhavam, né, no início, eu lembro, pelo menos era a minha observação, de uma forma meio blasé, não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto, né? E algumas pessoas disseram assim, eu gosto, isso aqui vale 30 mil. Eu mudei o preço. E aí o fundamento veio depois. O Rego tem uma abordagem naive e papapá, vale até mais do que isso e tal. É a teoria da reflexividade. É o preço mudando o fundamento.
Tem a ver com a ideia do valor também, né? Num sentido mais amplo do que só o valor monetário. Como é que o valor monetário interfere no valor? Tem a ver isso. Então, Não, esse é e outro. aí, e aí, Caio e Marcos, o Marcos é terrível. E aí o Marcos vem e fala: olha, Rego, olha o caso aqui. Vocês viram, não sei se todos os internautas conhecem o case do cara que pôs uma fita adesiva numa banana. Aliás, essa obra chama-se Comediante, né? Aquela minha que você comprou chama-se Humorista. Uhum. E o cara vendeu, o cara é do setor aplica em Bitcoin, né? O cara pagou acho que 5 milhões de euros, né, Marcos? É. Que loucura, né? Faz lembrar o Marcel Duchamp, né? Mas você veja, Caio, né, você falou de valor. Uma coisa que me irrita profundamente no mercado é a palavra fundamento. É a palavra pior, é a palavra valor intrínseco. Qual o valor intrínseco dessa ação? Né? Valor é algo necessariamente, pela etimologia da palavra, atribuído a. Nada tem valor intrínseco. Né? Nada tem valor intrínseco. O ouro tem, não tem. A água no deserto vale 5 milhões de dólares para salvar uma vida. Né? No atacadão, 60 centavos. Né? O ouro tem uma raridade e tal. Descobre-se uma outra mina, o preço do ouro cai. Entendem que a portabilidade do ouro é uma merda, quer dizer, para você pagar 100 milhões de dólares em ouro, você tem que pegar 2 carretas de ouro, e falam, não, Bitcoin pode ser. Bitcoin pode substituir o ouro, né? E aí existe uma corrida pelas criptos e não pelo ouro. Mas o mercado, o pessoal que se chama fundamentalista, o pessoal que se chama value investor, eles participam de uma loucura, certo? Né? Que é dizer que o valor intrínseco de uma ação é tanto, ou seja, o valor daquilo é isso. Ponto. Valor não é algo atribuído? Como que algo que é atribuído é intrínseco? São antônimos, né? São antônimos, né? E aí o pessoal fala: mas o Buffett é um value investor. Não é. Eu aprendi como filósofo a ver que tem muita gente boa que diz que é value investor, que é uma estratégia delirante de você projetar o fluxo de caixa da empresa para o infinito, contemplando todas as decisões de management e todas as variações macroeconômicas, trazer isso a valor presente e dizer que o valor intrínseco daquela ação é tanto. Mas o Buffett deve ser melhor que o Buffett. Né? Existe uma diferença, né, entre o que as pessoas dizem que ela é, ou o que a própria pessoa diz que ela é, e o que ela faz de fato. Então, uma vez me disseram assim: o Henrique Breda é um value investor. Né? Ele se classifica como value investor para entrar nos canais de distribuição do BTG, da XP, sei lá o quê. Porque quando você vai você distribui, você é o quê? Você é um value investor, você é um momento. Então você tem que se rotular. Porque para cada estratégia o cara tem um tanto para colocar. Então ele fala: eu sou um value investor. Fala, agora, Henrique, fala o que você faz aí. Não tem nada a ver com value investing. Entendeu? Então, você examinar o conceito, a etimologia, a lógica daquela relação, né? O que falam sobre aquilo, o que é aquilo, o que a própria coisa fala sobre ela, são coisas diferentes.
Ô Marcos, de uma forma um pouco mais simplória, eu vou falar aqui, você me corrige, ou o Caio. Um artista plástico, vamos pensar aqui no Brasil, já falecido ele, o Tunga, e um outro nome consagrado, também já falecido, o Picasso. Na verdade, quando o autor da obra, ele emite, né, como se fosse uma moeda, tá certo? Ele emite, ele é a fonte primária, a procedência é legítima, tal, e a valorização é um negócio imponderável. A valorização é um negócio imponderável. Pega uma obra do Tunga, eu não sei se todos os ouvintes aqui conhecem o falecido Tunga. Você olha assim e você fala, pô, mas que obra esquisita, né? Que coisa. E veja os preços que atingiram e atingem uma obra do Tunga, uma obra do Picasso, né? Então tem uma reflexão aí interessante, que eu não tenho competência para fazer, entre a produção da obra e a valorização no mercado, né? Acho que vocês dois aí podiam... Tudo é assim, ação é assim, obra de arte é assim, né? O pessoal se pasma, né? O pessoal se pasma, dizendo assim, nossa, uma banana com uma fita State vale 5 milhões de... Mas a vida é assim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Se alguém quer pagar, aquele é o preço. E aí, você brainwash a sociedade. Não, mas você não sacou. Né? Eu tenho certeza que se eu pintasse como Picasso, o pessoal fala assim, meu, que coisa ridícula. Hoje, você vai... Fica todo mundo babando, né? Pela obra do Picasso. Porque os críticos, os curadores, né? Os patrocinadores, os mecenas, né? Colocaram aquele preço para cima. E aquele preço para cima fez o pessoal pensar. Com viés de... Qual viés? Por que vale tanto? Né? Ô, Caio, como é que... O Fernando Henrique diz assim, se o Brasil se torna... Dependendo do presidente que foi eleito, se é o Lula, ele, obviamente, ele se referia ao Lula, o Brasil pode sim... o Brasil pode sim se tornar uma Argentina. Né? E aí os analistas se põem a pensar o quê? Será que pode? Ô, Caio, como é que você, como filósofo, analisa esse meu exemplo e essa reflexão do Marcos Elias? Bom, essa questão da arte na era do capital, né? Especulativo. Eu acho que aí tem duas formas de analisar isso, pelo viés da teoria da arte e pelo viés da teoria do mercado, né? E aí tem uma confluência das duas coisas. Porque muitas vezes algumas obras que acabam tendo um valor monetário muito alto, para a teoria da arte, elas só estão replicando alguma coisa que foi feita antes, né? A pop art, por exemplo, Andy Warhol, que é o artista que sabia lidar com isso de uma forma muito... sabia fazer a confluência, né, do mercado com a arte, e até fazendo um certo pastiche com isso, né, criando modelos da Coca-Cola, das latas de tomate, dos artistas de Hollywood e tudo mais. Aí tem o outro lado também, né? Tem como que tem um certo conjunto de artistas que tentam fazer uma arte que bloqueia esse mecanismo, né? Então, eu acho que hoje o cenário atual da arte é um pouco isso, né? Tem o cenário dos grandes museus de arte contemporânea, que é o palco desses artistas, né? Mas tem também aqueles que tentam fazer um outro tipo de arte, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que essa questão está sendo colocada aí, né? Tem muitos autores que têm trabalhado essa questão do Você viu esse caso? Você viu, Caio, esse caso da banana? Eu vi circulando, vi.
Mas Caio, eu discordo de você, porque você está tentando sair do fundamento, né? Até a teoria, você falou teoria da arte, né? Isso. No capital, num momento de capital especulativo. Especular quer dizer olhar para frente. Especularem é olhar para frente, né? Não existe fundamento, né? E não existe teoria da arte. Logicamente, se a pessoa repete o outro, né? Ela é ancorado pelo valor do outro abaixo do outro, porque aquele foi o original, certo? Mas a partir do momento, obviamente, você não pode, né? Se abrir a uma precificação especulativa de olhar para frente. Especular não é um jogo sujo. Especular, etimologicamente, quer dizer olhar para frente, né? Você não pode estar suscetível a essa dinâmica positiva para você se você imita a arte do outro, porque aí você tem um anchoring, né? Fulano de tal vale $1 milhão, você faz um negócio igual, né? Talvez com certo charme, você vale $10 mil. Mas a partir do momento que alguém ousa, né? E passa a ser original, tendo valor ou não, aquilo é sempre atribuído. E aquele cara que, do ponto de vista da teoria da arte, né? Como, sei lá, quanto vale a Mona Lisa, é um valor ilimitado, né? E aí existe uma diferença entre ilimitado e infinito, certo? Não é infinito, mas é limitado. Ninguém sabe o upper boundary, ninguém sabe o limite superior, né? O preço hoje, sei lá, $500 milhões, não sei. O preço hoje da Mona Lisa, né? Ele não tem nada a ver com a teoria da arte. Ele foi formado a partir de uma especulação, né? Alguém meteu o preço lá e sucedeu outros que reforçaram, né, aquele sinal, e a teoria da arte foi atrás de entender por que aquilo é original. Lógico que tem que ser original. E aí, de novo, é o preço que faz o fundamento, né? E é uma coisa muito difícil das pessoas, inclusive para mim mesmo, se desprender, né? O Michelangelo, Leonardo da Vinci, El Greco, né? Eles não valem o que eles valem hoje por conta dos fundamentos daquilo que ele fez. Porque tem retratista que faz retratos melhores e mais impressionantes do que El Greco e que não valem nada, que estão pintando na Paulista. Mas ele não foi original, né? Ele não foi original. O resto é especulação, né? É você levar o outro. Hoje todo mundo está pensando, né? O Marcos, não é uma babaquice minha fazer uma comparação entre uma moeda, uma cripto, e que se valorize ou desvalorize, não importa, e uma obra de arte. Não é uma babaquice, não chega a ser uma babaquice, eu estou te perguntando. Não é. Você pode falar de uma obra de arte, de uma ação, né? Você não precisa falar de uma cripto. Quando você fala de uma cripto, você quer dizer assim, a obra de arte tem os fundamentos obscuros de uma cripto também, né? Mas a ação é a mesma coisa, né? O dólar é a mesma coisa, né? O ouro é a mesma coisa, né? A terra é a mesma coisa, não é? Quanto vale a sua terra se ela foi invadida, né? Quanto vale a sua terra se aquele commodity agrícola que é apropriado à terra deixa de ser consumido, né? Então, assim, você vê como a gente
está tentando entender... Você vê o seguinte, se a gente não tivesse esse viés, né, de tentar... Esse chinês, o japonês, não sei quem comprou essa banana com o silver tape. Se a gente não tivesse esse viés de tentar entender que caralho o cara viu nisso, né? Por uma coincidência, por coincidência, é um investidor em criptomoeda, o cara que pagou 5 milhões de euros. Mas eu acho que foi uma piada que ele quis fazer com a gente. Porque, assim, se é um absurdo uma banana presa por uma fita adesiva, como você falou, vale 5 milhões de euros, de dólares, sei lá, se é um absurdo, daria 0 de Ibope. 0. Ninguém estaria falando sobre isso. Né? Não intrigaria. Por que intriga? Porque as pessoas não estão tentando ridicularizar. As pessoas estão tentando entender por que aquela merda vale. Então, né, quantos negros morreram nos Estados Unidos nos últimos 20, 30 anos? Quantos adolescentes negros morreram nos últimos 20, 30 anos? Né, por entrar com capuz de moletom numa loja de conveniência. Né? E hoje, né, os Estados Unidos anunciam como reserva oficial, né, a Bitcoin, que é uma cripto, cujo fundador, ninguém sabe quem é, ele é anônimo, ele tem um capuz sobre a cabeça, e que o uso inicial foi comprar armas, drogas na Silk Road e na Dark Web. Né? Então, e o que mudou? Né? O Trump diz assim, eu vou enforcar esse Gessner, Charles Gessner, da SEC, que é um caçador de bruxas, né? E que só nesse ano montou em 4,3 bi a Coinbase e prendeu o CEO, e vou pôr um cara... Não é que eu vou tirar o caçador de bruxas e pôr um cara moderado, não, vou pôr um cara pró. Ele falou, vou pôr o CEO da Robinhood. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, olha, gente, não é loucura um tal de Satoshi, que ninguém sabe se é um grupo de hackers, né? Ninguém sabe... primeiro que ele tem uma parte enorme de bitcoins, que ele nunca mexeu... Estima-se que a fortuna do Satoshi seja equivalente à do Elon Musk, né? Estima-se, não sei. Então, mas veja, né? O mundo não mudou, né? Ele sempre foi assim. Alguém vai falar o seguinte, né? Porra, hoje você vai fazer qualquer coisa que você tem que fazer, face recognition, nome, telefone, e-mail, manda lá, volta. Ninguém pode ser anônimo. Porra, agora os Estados Unidos decidiram que eles vão usar uma informação que está dentro de um elétron, né, como moeda, que foi criado por um anônimo, que pode ser um grupo de hackers, terroristas russos, né? Não é certo? E que o uso, até o momento, porque é muito volátil, o uso primordial dela, assim, como meio de pagamento, foi arma, prostituição e droga. Mas ele falou, não, é razoável. Então, passa a ser razoável. Né? Mas isso não é diferente. Isso tem tudo a ver com a banana. Né? Se a gente achasse que uma banana presa numa fita adesiva não vale 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, a gente não discutiria o assunto. Né? Os jornalistas não dariam nem registro ao caso. Trata-se de um lunático. Para que eu vou perder meu tempo? Não! Mas tá todo mundo, porra!
Por quê? Está todo mundo tentando, ao ridicularizar, está todo mundo tentando entender. Por quê? Né? Então, é assim, quando... Né? E por quê? Por quê? Qual o plano do Trump? O Trump é um cara moderno. Porra nenhuma. O Trump quer, né, desmobilizar o BRICS, certo? Né? Porque as cripto são uma alternativa ao dólar, né? Então ele quer se apropriar disso, ele quer falar que as bitcoins têm que ser americanas, né? E ele já falou várias vezes: eu vou pagar 35 tri de déficit de dívida americana, tendo comprado um tri de bitcoin, porque ela vai se valorizar, né? Então é uma estratégia comercial de um sujeito que começou a vida acharcando o prefeito de Nova York e pedindo 40 anos de isenção fiscal no hotel que ele fez, e depois em todos os outros, né? Então, assim, é só uma estratégia comercial. Eu vou desmobilizar os BRICS, eu vou me apropriar dessa lacuna. Ele fala, né? As bitcoins têm que ser americanas. Tem que ser americano. Ele há 2, 3 anos, ele estava metendo pau nas bitcoins. Certo? Né? E então ele desmobiliza e ele fala assim: credor, 35 tri de dólar a minha dívida. Mas é um tri hoje de Bitcoin. Quem quer receber Bitcoin em troca? Quem quer receber um tri de Bitcoin em troca dos 35 tri da minha dívida? O que ele está fazendo? Ele está pondo preço para as pessoas pensarem porque tem fundamento. Rapaz, perguntando aqui, qual a sua opinião sobre a MMT? Opinião sobre o quê? Sobre a teoria moderna monetária, MMT. Eu vou fazer a banana no... É uma idiotice. Né? Agentes racionais, né? Distribuições gaussianas, né? Eu já repeti isso 1000 vezes. Você mede a altura de 1000 pessoas que entram no shopping Iguatemi. Vai dar a média 1,78 m, o máximo 2 metros, o mínimo 1,58 m. Ninguém é 20% do marca média, nem 20% do marca média. Essa é uma distribuição gaussiana. Para a mesma pessoa, você pergunta qual a renda, o patrimônio, a média é 1 milhão, entra o Azul e Safra 3 bi, né? Que é milhares de vezes a média, e entra o cara quebrado, que é negativo, né? Isso é uma distribuição de potência, né? A teoria moderna, ela diz que as distribuições são gaussianas, e daí você pode, né? A diversificação mitiga o risco, né? Se a distribuição é gaussiana, a diversificação mitiga o risco com 12 ações. Mas como não é, você precisa de 12 mil ações para mitigar o risco. Né? E aí, mas é uma aproximação. Então, é uma aproximação? Então é o seguinte, a renda do brasileiro média, eu fiz a conta, é 80 mil reais. E quem mais ganha 130. E quem menos ganha 50. Essa é a realidade, é o retrato da realidade através das distribuições gaussianas. Isso é... Só que, assim, para mim, falar sobre isso equivale a ponderar sobre a banana presa a uma... Eu não vou comprar a segunda banana, entendeu? Também tem umas perguntas aqui sobre o seu pensamento em macroeconomia. Tem
um rapaz perguntando aqui se essa não seria uma solução mais focada no indivíduo, como é que você pensaria isso para uma população toda, um estado, um país? Eu não sei responder isso aí, não, porque, primeiro, que eu não sei nada sobre macroeconomia. Graças a Deus. Né? E também acompanho zero política. Zero. Zero. Política é inescrutável para você tradar. Macroeconomia também. Né? Para você operar, para você tradar. A macroeconomia pressupõe um país. Né? E eu acho que um país é uma loucura. É uma abstração doentia. Porque eu fui para o Líbano esse ano, inclusive para o sul do Líbano, que já estava em guerra com Israel, e eu visitei, entre todas as outras cidades, Trípoli. Trípoli, 3 cidades. Ela foi uma cidade fundada na Síria, para atender o comerciante, né, que precisava fazer a rota, né, e Trípoli ele era a confluência daquelas rotas entre 3 cidades e 3 países diferentes. Né? Quando isso é possível? Quando você tem país, né? Quando você tem um país, o país, né? O que o país tem, né? A não ser que você seja americano, né? Mas o que o país representa o anseio do indivíduo e da família? Assim, toda a família, todo indivíduo quer prosperar, quer proteger os entes queridos, né? E quer ter um certo bem-estar, né? O Estado, o governo não quer isso, o Estado não quer isso, né? Por que em 2020 ou 2022, 2020, 2022, o Beirute foi explodida, né? Porque o Hezbollah iraniano contrabandeou para dentro do porto de Beirute, né, um componente, uma substância química altamente explosiva para endereçar aquele estoque para a Síria atacar Israel. O que eles falaram para a população? Teve um navio que entrou sem nota fiscal, a gente apreendeu a mercadoria, e aí 2 eletricistas foram consertar o quadro de forças e destruiu. Beirute explodiu inteira. Né? Quem conhece o libanês, né? O libanês é banqueiro, o libanês é comerciante, o libanês é levantino, né? O libanês é fenício. O libanês não tem nada a ver com o Hezbollah, nem com a Síria atacando Israel. Né? Nenhum não representa nada. E eles foram explodidos. Quando que uma família, quando que o indivíduo empreende dessa forma contra si mesmo? Então, falar sobre macroeconomia, para mim, pressupõe que os países fazem sentido, né? E eu não acho. Voltando à questão aqui da especulação, tem muita gente perguntando como que você vê o ano de 2025. Então, várias pessoas sugeriram, né,
que eu fizesse uma lista de ações que podem ir bem em 2025. Deixa 2025 chegar. O trader, ele observa e age, né? Ele vê sinais daquilo que está acontecendo, né? Eu não tenho nenhuma vontade de falar mais do que o óbvio. Qual que é o óbvio? O óbvio que ninguém fala. Pela primeira vez, né, os Estados Unidos estão tendo um ciclo de easing, né, de queda de juros, sendo que o início dessa queda de juros, no início dessa queda de juros, as bolsas americanas estavam no all-time high. Isso nunca aconteceu, né? Toda vez que você está no pico dos juros, no tightening, no hawkish, né, os ativos estão com preço depreciado. Então, o que eu vejo, o óbvio, né? O Fed, né? O Fed inicia um ciclo de easing, se ela foi em outubro, setembro, você não sei, né? No momento que Nasdaq, Dow Jones e S&P estavam no all-time high. Isso me leva a crer que 2025, 2026, 2027, a dinâmica de investir em inovação, tecnologia, risco, cripto, mining de cripto, exchange de cripto, quantum, pós-quantum, e vender extrativismo, né? Economia República das Bananas, continua fazendo sentido. Muito bem. Marcão, a gente começou essa live aqui 7h45, são 8h45, já estamos há 1 hora aqui. Então, para não tomar muito mais seu tempo, se quiser dizer alguma última coisa aí para o pessoal que está assistindo aqui. A gente teve outras perguntas que eu acabei não colocando, aquela discussão sobre a arte, tinha gente falando sobre o papel da afetividade, da relação do pintor com a obra, né? A questão do talento, foi uma discussão bacana que a gente teve aqui. Que legal. Outros também perguntando sobre essa questão aí do onde investir, né? Isso que você respondeu agora. E teve aquelas também sobre a filosofia, pensando uma questão mais teórica, né? Mais conceitual. Mas eu acho que, no todo, a gente teve uma live bem bacana aí com esses 3 temas, né? Me parece que foram essa questão da arte não esperava, né? A gente acabou indo por essa questão, né? Teve gente perguntando a relação com a NFT, né? E também a questão da escassez, né? Garantida das criptomoedas, né? Quiser fazer uma última fala aí para concluir o que a gente conversou hoje? O que eu queria concluir é que o mundo parece ter abandonado a filosofia lógica, né? Então, quando eu disse para o Rego, né, a coisa é diferente daquilo que falam sobre a coisa, e é diferente daquilo que a coisa fala sobre si mesma, ele falou, é uma viagem. Isso é o óbvio, é o trivial, mas hoje as pessoas, elas querem bypassar o óbvio, né? Então, assim, o que eu sugeriria às pessoas, né? Eu posso fazer uma outra live falando dos sistemas fractais que eu uso, na geometria fractal, com insights do Jim Simons, mas a gente faz para uma outra live, se o pessoal quiser. Mas eu queria responder. E você vê que o pessoal se esforça, né? Escassez, afetividade, né? A afetividade do pintor com a obra não é o pintor que dá o próprio preço, né? Escassez, não existe escassez, né? Não existe escassez de água no mundo. Você pode transformar o mar em água potável, né? O que é escassez?
né? Não existe um produto substituto, uma nova tecnologia. Então, a escassez é instantânea. Naquele momento, existe uma escassez. No momento seguinte, não existe escassez nenhuma. O quantum computing, né? Um computador quântico resolve determinadas tarefas em 200 segundos, que um data center cheio de NVIDIA demoraria 10 mil anos para resolver. Então, será que a escassez dos chips da NVIDIA, né, passa a funcionar doravante? Né? Será que a escassez de energia elétrica continua sendo um problema, porque projetam que 10% da energia elétrica dos Estados Unidos será consumida pelos data centers naquela tecnologia de 0 e 1. Né? Então, o que é escassez? O que é afetividade do sujeito pelo que ele mesmo produz? Né? Você vê, é uma busca desesperada pelo fundamento. Porque se a gente não tiver fundamento, a gente enlouquece, né? Eu acho que esse foi o fim de Sócrates. Então, assim, no final, para não viajar na maionese, eu acho que todo mundo me perguntar que curso que eu faço para ganhar dinheiro em bolsa, né? Nenhum. Primeiro que a universidade não ensina mais nada. Então, leia os grandes filósofos, estude Bertrand Russell, os grandes lógicos, Alfred Tarski, Kurt Gödel, Frege, Wittgenstein. Volta para o zero. Né? Esse pessoal se matou. Né? Aristóteles ainda é considerado o homem mais inteligente que passou sobre a Terra. Há quantos anos ele morreu? Né? Ah, não, agora tudo é novo, tudo é moderno. Né? Então, assim, eu aconselharia, né, voltar para o básico. Né? Quando a pessoa fala valor intrínseco... Peraí. Como que é valor intrínseco? O valor é o atribuído, intrínseco é aquilo que emana dele mesmo. A própria expressão é ridícula. Não, mas não, volta para o básico. Né? Falar que a coisa é diferente do que falam sobre a coisa não é complexo, é básico. Né? A lógica ela pode ser expressa por um sistema aritmético, por exemplo, completo de piano, e a lógica parte do princípio que 0 é 0, 1 é 1, que A vezes 0 é 0, que A vezes 1 é 1, né? Que A mais B igual a é B mais A, que A mais B mais C igual a mais B mais C, né? Que não existe recorrência ao infinito. O que tem isso de saltos de raciocínio? E aí o pessoal abandona o básico e começa a bater cabeça. Esse é o que eu queria falar. Muito bom, Marcão. Voltamos aí à filosofia no final, né? Fica o convite para outras lives aqui. Pode combinar. Com certeza. A gente pode falar próximo sobre geometria fractal, porque tem a ver com um matemático filósofo chamado Benoît Mandelbrot, que falou assim, eu não vou mais olhar a distribuição, eu vou imitar a natureza. E matou a charada com uma equação ridícula desse tamanho. Ó. E sabe como ele matou? Ele falou, quando você vê um gráfico, você observa o gráfico. Você não consegue observar a distribuição de probabilidade daquele gráfico. E se você pega 500 pontos, ele é uma distribuição gaussiana. Você pega 5.000 pontos, ele é uma distribuição de potência. Então, dependendo do que você pega, ele vira o que você quer. Chama da inobservabilidade das distribuições de probabilidade. Nossa, que coisa louca. Não. O cara olhou, o velhinho, que começou o TED dizendo assim... eu estou sentado, eu sou muito velho, né? Que olha para um gráfico e fala assim,
Quando eu estou olhando o gráfico, eu estou olhando o preço. Eu não consigo olhar a distribuição de probabilidade sobre aquele preço. Então, eu vou imitar aquele gráfico. Que nem... Como eu imito... Como hoje se imita uma nuvem, que ninguém sabe se é real ou não. E matou tudo. Matou todo o problema matemático das distribuições de probabilidade. A gente pode falar sobre isso porque Benoît Mandelbrot é matemático, mas é um puta filósofo. E partiu de um negócio bem básico. Vou estudar na matemática para a próxima live. Eu estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Marcão. O Rego já foi embora, né? O Zé Márcio deve ter dado problema na bateria do celular dele lá. Tá bom. Um abraço, Caio. Super obrigado. Valeu. Obrigado. Agradeço também aí todo mundo que assistiu. Fiquem ligados nas próximas conversações. Bom ano novo aí, bom 2025 para todo mundo. Valeu, Marcão. Obrigado. Boa noite. Abraço. Valeu.